Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 6 de abril, como tal, fazemos um balanço de como foi a semana, os principais fatos na área econômica, na área política, aqui no exterior, mas eu digo que temos um conteúdo um pouco mais amplo no texto que é associado a esse vídeo. A semana pode ser caracterizada como de grande alternância de sinais nos mercados, intra e entre pregões, por conta da forte aversão ao risco que vigorou durante todo o período. Aqui não foi diferente, acrescentando o estresse do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula e também o processo eleitoral que começa a intensificar. A grande discussão mundial ficou mesmo por conta da tarifação americana sobre importações, especialmente contra a China, fato que acabou gerando forte instabilidade dos mercados e essa aversão ao risco que eu me referi. Claramente identificada pelo comportamento do índice VIX, o índice do pânico, e também pelo CDS, Credit Default Swap, que também subiu fortemente. Os Estados Unidos, como todos sabem, impuseram taxa de 25% sobre produtos de aço, 10% sobre produtos de alumínio, abrangendo 1.300 produtos importados da China, e a China respondeu rapidamente tudo isso com a tributação também de 25% sobre 106 produtos, e ambos, tanto os Estados Unidos quanto a China, visando 50 bilhões de dólares no total. No correr da semana, Donald Trump acelerou um pouco mais tudo isso, já para 100 bilhões de dólares, quando a China entrou com um processo em tribunal da OMC, Organização Mundial do Comércio, para discutir as barreiras alfandegárias. Inicialmente, os mercados acabaram fazendo uma leitura de que poderíamos estar ingressando numa guerra comercial, ajudada por declarações da OMC também sobre isso, mas no conjunto da obra fica a sensação de que Estados Unidos e China vão sentar, discutir com mais ponderação todos os efeitos disso. Aliás, Donald Trump chegou a dizer que o saldo da balança comercial anual, déficit da balança comercial americana, soma 500 bilhões e o roubo de propriedade intelectual atinge 300 bilhões de dólares. A semana foi marcada ainda por nova carga de Donald Trump contra a empresa Amazon, dizendo que ela tem que cobrir os custos de postagem dos produtos comprados via site, e isso acabou levando todas as empresas do setor de tecnologia a uma situação de volatilidade também intensa. E a semana também embutiu a demissão do secretário importante de Donald Trump ligado à área de infraestrutura. Infraestrutura essa que Trump quer investir 1,3 trilhão de dólares. Já que falamos de comércio exterior americano, foi divulgado durante a semana o saldo da balança comercial americana no mês de fevereiro, um déficit de 57,6 bilhões, o maior desde outubro do ano de 2008. Na semana ainda tivemos vários presidentes de FEDs regionais falando, mas dessa feita um pouco mais ponderado, um pouco mais suave, dizendo que a taxa de juros já está ajustada para a situação americana e que talvez não seja preciso fazer muito mais altas de juros ao longo do período, já que a inflação está se dirigindo à meta de 2% e é uma meta e não um teto de inflação. Também tivemos a eleição do presidente do FED de São Francisco, John Williams, para presidir o Banco Central Regional de Nova York, que cuida da mesa de operações financeiras e que tem voto permanente no Comitê de Política Monetária, no FONC. E já que falamos disso, temos a divulgação ainda de indicadores PMI de atividade em diferentes países, todos eles mostrando como tônica a desaceleração, mas nos Estados Unidos, ao contrário, tivemos índice de atividade industrial do mês de março subindo.
Os investimentos em construção nos Estados Unidos cresceram 0,1% no mês de fevereiro, mas o esperado era meio ponto percentual, portanto ficou aquém do esperado. E tivemos no último dia da semana a divulgação do payroll, a criação de vagas do setor público e privado americano, que também ficou abaixo do esperado, em 103 mil vagas criadas, quando o esperado eram 178 mil. No resto do mundo, tivemos a divulgação de PMIs industriais, começando pela China, que caiu para 51 pontos, no Japão caindo para 53,1 pontos, na Alemanha, a queda do PMI industrial para 58,2 pontos, e por lá também as encomendas à indústria do mês de fevereiro em alta de 0,3%, de uma previsão de crescer 1,5%. Na zona do euro, o PMI industrial de março também caiu para 56,6 pontos e por lá a taxa de desemprego ficou em 8,5%, a menor desde o ano de 2008. Na zona do euro, vendas do varejo subindo também 0,1% em fevereiro e a inflação anualizada da região 1,6%. Falando de Brasil, aqui a semana teve sempre como foco a decisão, o julgamento pelo STF do habeas corpus preventivo de Lula, que acabou sendo negado na madrugada do dia 5 de abril, num placar de 6-5, muito apertado. Depois a situação do presidente acabou se complicando ainda mais com a expedição da sua prisão pelo juiz Sérgio Moro. O ministro Meirelles, que ao longo da semana se filiou ao MDB e não esclareceu se irá ou não concorrer nas próximas eleições, acabou saindo do Ministério da Fazenda na última sexta-feira e, para seu lugar, o Eduardo Guardia, que era o seu secretário. A pesquisa semanal Focus por aqui veio tranquila, veio com inflação em queda para 3,54% na expectativa de 2018, PIB também contraindo um pouco para 2,84% em 2018 e o IBGE anunciou a produção industrial referente ao mês de fevereiro em alta de somente 0,2%, aquém do que era esperado, mas rodando no primeiro bimestre do ano com uma expansão de 4,3%. De qualquer forma, foi o melhor desempenho para o bimestre desde o ano de 2011, mas ainda estamos 15,1% abaixo do pico da produção industrial que ocorreu no mês de maio de 2011. Falando de mercados, muitas oscilações nas principais ações, como Vale, Petrobras e Itaú, mas também detectamos a volta de investidores ainda tímida, de investidores estrangeiros, alocando recursos. Até o último dia 4, tivemos ingresso de recursos de 433 milhões de reais, o ano voltando a ficar positivo, tinha ficado negativo, em 475 milhões de reais. A última semana também foi tumultuada por outros fatores e muito afetada pelo comportamento das bolsas em Nova York. Resultado disso, na semana, o índice Bovespa em queda de 0,64%, o índice encerrando a semana em 84.820 pontos, o Dow Jones em queda de 0,72%, o Nasdaq caindo mais forte na semana, 2,10%, e dólar por aqui subindo 1,91%, moeda americana encerrou cotada a R$ 3,363. Falando de perspectivas, a palavra de ordem certamente vai continuar sendo de volatilidade nos mercados de risco, no mundo e também por aqui. No exterior, cada dia amanhecemos com a expectativa de uma guerra comercial um pouco mais próxima, protecionismo, xenofobia, nacionalismo, e que certamente não convém a nenhum país, principalmente os países emergentes. Seguimos otimistas de que nada disso vai acontecer. China e Estados Unidos vão sentar à mesa, vão discutir como países desenvolvidos, como as duas maiores economias do mundo, um comportamento um pouco mais harmônico. Apesar disso, claramente não podemos descartar alguns atritos que certamente vão ocorrer e isso acaba interferindo
no crescimento global, que certamente faz com que algumas matérias-primas e produtos intermediários também tenham preços majorados, e isso pode afetar de outra forma a taxa de inflação, que até aqui no mundo inteiro permanece muito baixa e muito comportada. Apesar do ambiente externo negativo, o ambiente interno ainda deveremos ter muitos desdobramentos dessa decisão da Justiça de encarcerar o ex-presidente Lula, já que o PT tenta transformar isso numa perseguição política e não num processo onde o governo do presidente Lula foi envolvido em extrema corrupção. Isso também interfere claramente no processo eleitoral, desbalanceia um pouco, e faltando 6 meses a situação que ocorre é ainda mais nervosa. Mesmo assim, a fragilidade do PT pode dar margem a uma polarização menor, dando margem também para o surgimento de um candidato mais ao centro e com uma característica mais reformista, que é o que o país precisa. Do ponto de vista da análise técnica, eu diria que estamos travados num intervalo entre 83.900 pontos e 85.500 pontos, e vai precisar vazar um desses lados para, em alta, subir inicialmente para 86.100 pontos e, no período de queda, numa projeção mais pessimista, para 82.900 e 81.900 pontos. Em função disso, nossa recomendação é de prudência na assunção de risco e, se isso for necessário, que faça usando um instrumento de derivativo para maior proteção. Mas, ao mesmo tempo, identificamos boas razões para a formação de carteiras de mais longo prazo em boas empresas maduras e com boa governança corporativa. Eram essas as principais considerações. Vamos estar de volta na próxima segunda-feira, bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.